Atos capítulo 16, versículo 16. Quem achou, diga glória a Deus. Está escrito assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça e à presença dos magistrados. Versículo 22. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muito açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas orava e cantava hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de Amém, glória a Deus. Irmãos, nós estamos diante de uma palavra muito bem conhecida, até porque Paulo e Silas, todo mundo gosta desse pedacinho, né? Pedacinho que eles cantam e Deus opera o milagre. Mas voltando um pouquinho atrás, a gente vai perceber que Paulo estava orando e por um momento ele tem uma visão de Deus. Deus dá uma visão para Paulo e diz assim: olha, um homem aparece e fala: sai daí, vem para Macedônia, atravessa a Macedônia e vem ajudar a gente aqui. E ele chama Silas. Eu fico imaginando, né, quando alguém tem alguma revelação de Deus, chama o pastor, chama algum irmão, amigo, manda um WhatsApp e fala: olha, eu tive uma revelação, vamos fazer a visita, senti de Deus de fazer algo. E aí eu penso que Paulo e Silas estão indo a Filipos, perto da cidade, e eles estão andando procurando um lugar para orar. E nesse período que eles estão orando, eu fico imaginando Paulo conversando com Silas, andando, olhando assim: ó, vamos até o ribeiro, vamos ali orar. E ele procura um lugar de oração. Alguns tempos atrás, eu estava indo orar com os irmãos da Pirelli aqui, e alguns do Macarrão Galo. E aí eu falei: meu Deus, eu queria um lugarzinho mais legal, mais próximo, né? Porque lá é muito longe, só. Aí eu fiquei conversando com meu amigo, e um certo dia eu estava conversando com o amigo Caio. Falei: vamos procurar esse monte tal de São Sebastião aqui. E a gente entrou no meio do mato, e vai entrando dentro do mato. De repente a gente vê um púlpito, um lugar bonito, um lugar redondinho. A gente falou: esse lugar é esse lugar mesmo. E limpamos aquele lugar e começamos a orar ali. E aí eu fico imaginando Paulo e Silas reunidos, orando. E a Bíblia Sagrada vai relatar que quando eles estão ali, no momento de oração, Paulo percebe que tinha uma mulher. E quando ele está orando, ele já começa a evangelizar, já começa a falar de Jesus para a mulher. É bem da verdade que muitas vezes a gente orando: Deus, eu quero que o Senhor me use em revelação, eu quero que o Senhor me use para pregar a palavra. Aí Deus coloca a gente perto de alguém no ônibus. Deus fala para a gente: fala para essa pessoa que eu amo ela. Fala para sua vizinha que eu amo ela. E você não fala. Aí de repente você fala: você viu a novela? Você viu que o fulano vai pegar fulano de tal? Você viu que o campeonato vai começar? Você viu, irmão? Ô, glória! Aí fala pro vizinho, pro amiguinho: você viu, o campeonato vai começar, hein? Vai Corinthians, vai São Paulo. Mas não fala de Jesus. Paulo aproveita a oportunidade, ele vai para a oração, mas os olhinhos dele estão ligados. Os nossos olhos têm que estar ligados nas almas que estão perecendo, nas almas que estão esperando apenas uma palavra, dizer: Jesus te ama. E Paulo fala do amor de Jesus para aquela moça, o coração dela se abre. Ela fala assim: vai conosco lá para a nossa casa. E leva Paulo e Silas e hospeda eles lá. E a Bíblia Sagrada diz que todos os dias Paulo e Silas indo no momento da oração. Imagine, irmãos, que nesse momento, nesse estágio aqui da história, Paulo e Silas estavam indo para a oração. Aí a gente para Paulo e Silas aqui, e agora a gente olha para o outro lado. Do outro lado, vai a Bíblia dizer que haveria uma mulher, que ali uma jovem que tinha espírito de adivinhação. Tinha espírito de... Pode ser melhor. Tinha espírito de...
E ela tinha os seus senhores. Agora, pois bem, olhe para cá. A Bíblia Sagrada diz que ela tinha os seus senhores. Então, pois bem, às vezes as pessoas, aquela moça tinha espírito de adivinhação. E é bem na verdade, se você entrar no YouTube, a pessoa, você viu, fulano falou que o avião ia cair. Agora aparece gente que falou que o avião ia cair, que isso ia acontecer, né? Aí agora imagina aquela moça na fila, aqui com os olhos fechados, e alguém, os seus senhores perto dela, perguntando àquela fila, fala assim, essa moça adivinha, cadê o dinheiro? Cadê os 50 reais? Cadê os 100 reais? Parecendo o Silvio Santos, né? Quem é o dinheiro? Ó o dinheiro, ó o dinheiro. Aí agora aquela moça ali com os olhos fechados, e aquele rapaz, os seus senhores, falou assim, você quer? Ela revela. E aí eu penso que chega alguém curioso, será que essa moça revela mesmo? Ela, então revela. Eu fico imaginando assim, e aí de repente aquela moça revela, adivinha, espírito de adivinhação, foi adivinhada alguma coisa da vida de alguém. Daqui a pouco vai enchendo de gente. E o dinheiro, o bolso dos senhores, do dono dela, estava sendo cheio. E todos os dias, quando Paulo passava a oração, aquela moça olhava para Paulo e Silas e dizia assim, esses homens santos de Deus são servos do Deus Altíssimo. Ela parava, imagina aquela multidão querendo que o espírito de adivinhação descia nela. É mais ou menos assim, alguém já assistiu ou já orou por alguém, a pessoa é possessa por espírito. Quem já viu alguém possesso por espírito aqui? Levanta a mão esquerda e segure no alto. Quem já viu alguém possesso por espírito? Levante a mão e segure no alto. Imagina aquela moça, quando o espírito de adivinhação ia, pastor Eduardo, nela. Imagina ela estava assim, daqui a pouco o espírito descia nela, e aí ela adivinhava alguma coisa de alguém. E de repente, quando o espírito maligno entra nela, ele percebe que haveria 2 homens de Deus passando. Repita comigo, 2 homens de Deus estavam passando. O inimigo sabe quem é a gente. As pessoas percebem e observam quem é a gente. Às vezes você nem está falando de Jesus, mas o seu caráter mostra que você é cristão. E aquela mulher, olha, o espírito desce dentro dela com raiva, pastor André. Esses homens aí são homens santos de Deus. E Paulo olha, vai embora, ora e volta. Isso passou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Será que foi um sábado? Tá, Paulo e Silas, hoje a oração está uma benção. Meu Deus, como Deus está abençoando, né, Silas? Você viu que benção? Deus tem bradado, Deus tem feito maravilhas, né? Né, Natan? E é só glória. Aí de repente, quando Paulo olha, aí Paulo fala, mas você viu, Silas, o quê? Aquela mulher, eu percebi alguma coisa diferente. Vamos orar que Deus vai revelar. E de repente eu penso que Paulo está orando, pastor André, dobra o seu joelho e fala, meu Deus, para que o Senhor nos trouxe aqui, né? Porque muitas vezes a gente fala, vou passear, vou fazer isso e aquilo. E não é, Deus tudo tem um objetivo, Deus tem um propósito. Aí você fala, vou na casa da vizinha, e de repente Deus te toma lá e fala, olha só que bênção. Imagina Paulo e Silas de joelho dobrado, e Paulo foi olhando para Deus, dizendo, Deus, o que está acontecendo? Deus fala, filho, aquela mulher não é espírito de revelação, é espírito de adivinho, é espírito demoníaco, aquela mulher está presa, aquela mulher está oprimida. Eu paro um pouquinho para dizer uma coisa, quantas pessoas estão oprimidas? Quantas pessoas da nossa família estão no alcoolismo, na prostituição, no homossexualismo, no lesbianismo, nas drogas, talvez aí na cocaína, no crack, e essas outras coisas, e nós não fazemos nada, nós não oramos, não abençoamos, não fazemos nada. De repente Deus fala, Paulo, oi, repreende, Paulo. E agora Paulo e Silas estão voltando, agora Paulo olha, porque a Bíblia Sagrada vai dizer que Paulo estava perturbado, Paulo ficou bravo. De repente quando ela fala assim, esses homens aí que estão passando, são servos do Deus Altíssimo. E fica imaginando Paulo andando assim, Paulo para e fala assim, eu sei, eu ando com Deus. Paulo olha para ele e fala assim, ei, espírito de adivinhador, espírito perturbador, em nome de Jesus, sai dela. Agora nesse estágio, Paulo e Silas ora, repreende, Paulo está indo embora. Agora imagina aquela mulher que estava recebendo o espírito maligno, que entrava nela de adivinhação, você já imaginou? Aquele espírito que estava dentro dela, sai dela, a moça abre os olhos, as pessoas estão em volta dela, e aí os seus senhores olham para ela e falam, revela o nome desse homem aqui, revela. Ela com os olhos abertos, toda trêmula, revela o quê? Revela o nome desse rapaz aqui. Você quer que eu revele? Quero, não sei nem qual é o seu nome. Os senhores um olham para o outro e falam, e a casa caiu. Olha já para Paulo e Silas, já chama os guardas, segurança dele, imagina, segura aqueles 2 sujeitos lá. Revela aqui, não consigo revelar. Revela o nome. Você quer saber o nome do rapaz? Quero. Pergunta para ele, como você chama? Ué, cadê o espírito de adivinhação? Que espírito de adivinhação? Aquela mulher foi liberta. Diga, aquela mulher foi liberta. Pode ser melhor, aquela mulher foi liberta. É interessante que Paulo e Silas estão caminhando. E Deus usa eles para orar para uma pessoa e a pessoa foi liberta. Quantas vezes Deus quer usar a gente para fazer alguma coisa, a gente fala, não, manda o pastor André. Eu lembro quando era um tempo que eu sempre gosto de orar, buscar Deus.
E se eu pudesse, eu lembro quando eu era bem mais novo, tinha um filme chamado Caça Fantasma. Eu estava brincando com os jovens quando a gente era novo, convertido. Vivia indo no monte buscando gente, eu falava assim, a gente tem que pôr um negócio na bicicleta, no carro. Caça demônio, onde tiver alguém demoniado, vamos correr lá. Em nome de Jesus, sai! E é só glória. E aí aconteceu que o tempo foi passando. E alguns crentes relaxam. E alguns crentes têm intimidade com Deus e outros não têm. Porque se alguma pessoa cair endemoniada, as pessoas já vão correr para o outro lado da igreja e falar, pastor André, expulsa, pastor Eduardo, salva lá, ajuda lá. Quantas vezes eu já não vi isso? Quem já viu isso? Diga glória a Deus. E agora eu fico imaginando, irmãos, uma certa feita quando eu estava iniciando a época do WhatsApp, de repente um amigo, uma moça mandou veio e bateu na porta de casa e falou assim, eu vim descendo a sua rua aí, eu bati na casa da irmã, ninguém me atendeu, e eu lembrei do você. E aí o que aconteceu? É que o rapazinho está endemoniado, batendo as mãos nos pregos lá. Eu falei, eita, se fosse católico e falar cruz credo, já ia fazer o sinal da cruz, né? Eu falei, o sangue de Jesus sem poder. Ela falou, peraí que nós vamos lá, deixa eu pegar a minha biblinha pequenininha. E aí a gente já vai lá, né? A Bíblia é pesadinha, né? Quem não dá glória a Deus vai tomar um cascudo santo, aleluia. Aí a gente foi, eu mandei mensagem para um amigo meu no WhatsApp. Você vai comigo? Ele falou, rapaz, estou cansado. Eu falei, eita Jesus. Aí mandei mensagem no Messenger para outro. Ele falou assim, rapaz, estou cansado, tenho que trabalhar amanhã. Eu falei, nessa hora, todo mundo corre. Eu falei, peraí. Eu falei, Jesus, você vai comigo, né? Você vai, nós vamos, nós iremos. E aí a gente fomos lá. Presta bem atenção que nós devemos olhar com os olhos espirituais. Às vezes alguém está possesso, endemoniado, e você não sabe. Quantas vezes já não vi irmãos tentando conversar, pastor André? Alguém caindo endemoniado, a pessoa fulana, e a pessoa cospe e dá soco. O irmão fala, eu vou bater. Não, irmão. É o espírito maligno que está dentro da pessoa. Você tem que repreender o inimigo. E aí tá bom, pastor André. Vocês vão dar risada, mas vocês vão entender depois por que eu estou dizendo esse testemunho aqui. Aqui, de repente, eu cheguei, o rapazinho estava encostado no canto da parede, jogado. Parado, eu vi a mão dele meio sanguentado. Falei, Jesus, é hoje. Fiquei olhando, pensando. Eu falei, como que ele chama? Ele chama Emerson. Eu fui falar, oi Emerson. Ele pegou um pedaço de pau, passou no meu dedo e bateu. Eu falei, filho do Satanás. Irmãos, eu fiquei tão bravo. Eu falei, tá bacana em nome de Jesus. Ai, Jesus, ai meu Deus do Senhor. E aí eu olhei para ele, aí o rapaz, aí a pessoa, o espírito que estava dentro dele fez assim, olhou. Eu falei, levei de orar, repreender, não, fui conversar com o rapaz, olha só. E aí eu conversando com aquele rapaz que estava ali, de repente ele amarrou, de repente ele está aprendendo nessa área de libertação, porque muitas vezes, irmãos, acontecem coisas que a gente não percebe. Uma vez que a gente precisa aprender como se lidar com o trabalho de libertação. Eu orei, repreendi o mal, e aí foi aquela luta, dei meu dedo doendo, irmão. Imagina, pastor André, meu dedo doendo, e eu fiquei olhando, aí o diabo ficou bravo, e ficou tentando procurar uma brecha na minha vida, e não achou nada. Aí ele foi lá na minha casa, e o demônio que entrou na minha casa, falou, a mãe dele bebe, voltou lá, entrou dentro dele, falou, vamos acabar com a mãe dele. E o diabo falou, eu vou acabar com a sua mãe, e aquele batia a cabeça do rapaz no chão. E aí daqui a pouco a esposa dele e a sogra veio com óleo ungido e joga óleo e nada. Ela vem no Salmo 91, joga a Bíblia para o lado. Eu falei, peraí que eu vou ensinar vocês como que expulsa demônio. Não é com Bíblia, né? No Salmo 91 não. É conhecendo Deus, o Salmo 91. Não adianta você, eu vou à Bíblia no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Sim, aquele que habita, aquele que está, aquele que anda com ele. E esse sim vai ter liberdade, autoridade para expulsar. Se não conhece o Deus do Salmo 91, então não adianta expulsar, não, mas aqui está escrito, mas tem que conhecer o Deus, Salmo 91. E aí nós ali oramos, o rapaz batendo na cabeça, e eu com o dedo doendo, falei, meu Deus, esse demônio vai apanhar, se vai, Jesus. É hoje que eu vou ver as autoridades. E aí eu falei para Deus, eu vou ver as autoridades que o Senhor nos deu. Isso é para você prestar atenção que Paulo e Silas tiveram autoridade e repreendeu o espírito que estava naquela mulher, que ela foi liberta. E de repente eu olhei para aquele rapaz e disse assim, ei moço, em nome de Jesus, está amarrado, está amarrado. Eu falei, eita Deus, esse negócio é tremendo mesmo. E ficou amarrado de pé, pastor André. Eu falei, eita Deus, eu tenho autoridade mesmo. Fica de joelho. Ficou de joelho, falei, eita Deus, eu estou gostando desse negócio aqui. Alamandaragasuri, Micandarabe. Se nós soubéssemos a autoridade que nós temos, não ia deixar no bolso, não ia deixar guardado, as pessoas não estariam sofrendo. Por isso ele diz, eu vos dou poder para pisar de serpentes, escorpiões e toda a força do mal, e nada, absolutamente nada vos fará dano algum. Aqui nós ficamos parados. É para o pastor? Não, esse poder é para aqueles que crêem. Jesus diz, esses sinais seguirão os que crêem. No nome deles expulsarão demônios, falarão em novas línguas e porão a mão sobre os enfermos e o curarão. Isso no nome de Jesus.
Aí eu falei, meu Deus, o negócio tá bom mesmo, Natan. Eita Deus, que autoridade. E aí daqui a pouco ele falou que ia matar minha mãe. Eu falei, agora você mexeu. Porque às vezes o inimigo está oprimindo a nossa família e nós ficamos de boa. Jesus fala, hora de madrugada, meu filho. Não, Deus. Não, Deus, eu não vou orar. E se você acordar de madrugada orar, o seu parente não vai morrer no alcoolismo. O seu parente não vai morrer no lesbianismo, nem no homossexualismo, nem nesses demônios. Se você orar, aí você não ora, você fala, Deus não faz uma obra, porque tem que tomar posição, alguém tem que orar pela família. E Deus salvou você. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua. Quem já foi salvo, diga glória a Deus. Se você já foi salvo, agora você precisa interceder, você precisa se levantar e orar pela tua casa. Se o inimigo vai fazer mesmo, vai fazer cirandinha mesmo na sua casa, tem que orar e dizer assim, quem manda nessa casa é Jesus. E começa a andar na sua casa, profetizar na casa dos seus pais, orar pelo seu esposo. Não, mas meu esposo bebe. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. E quem está conosco chama Jesus de Nazaré. E de repente eu olhei para aquele rapaz e disse, em nome de Jesus, e vai matar minha mãe? Vai. Eu estava morrendo de sede, pastora Daniela, morrendo de sede. Olhei para aquele demônio que estava dentro do rapaz, falei, Aí eu olhei assim e falei assim, agora em nome de Jesus, anjo de Deus, pega ele e leva ele lá na parede. E de repente eu vi o anjo de Deus e arrastou ele, levou ele lá para a parede, coloca a cabeça dele na parede. Aí ele começou a gritar, eu vou matar sua mãe, vou matar sua mãe. Eu olhei para ele assim, vai, mentiroso, não vai não. Anjo de Deus, fecha a boca dele, e a boquinha dele ficou, falei, agora fica amarradinho, fica quietinho. Eu falei, onde tem água? Quero beber água. Pega uma água. Aí a moça foi lá, pegou a água, trouxe a água, bebi a água. Falei assim, moça, eu preciso trabalhar amanhã. Vamos expulsar logo esse demônio que eu não vim brincar. Em nome de Jesus, sai! E aquele espírito maligno saiu daquele rapaz. Ele abriu os olhos, Emerson, tudo bem, sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder. Aquele rapaz é sobrinho da mãe Dango, uma macumbeira da cidade de Hortolândia. E eu fui para casa e de repente o Espírito Santo de Deus falou, os demônios entram nele porque ele tem raiva, ele tem ódio dentro do dentro do coração dele. E ele, muitas vezes, o demônio entrou dentro dele, possuiu ele. Eu quero abrir um parente, pastor André, para dizer umas verdades. Às vezes você fala assim, Deus não está me abençoando, mas você deixa uma brecha para Satanás, o ódio, a ira no seu coração, contra alguma coisa que aconteceu. A Bíblia diz que nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade. Às vezes alguém se levanta contra você, da igreja mesmo, você fala alguma coisa, fica o diabo, esse mesmo, fica o coração fechado, entra ano e sai ano. Você fala, eu não vou com a cara daquele irmão. Não, você não conhece no meu sangue aqui, eu sou do sangue lá não sei da onde. Eu quero dizer uma coisa, o nosso sangue aqui que tem que correr nas nossas veias é o sangue de Jesus. Uma vez eu falei para uma irmã, ela ficou brava, não irmão, eu sou lá não sei da onde, do Lampião, e eu sou sangue ruim. Não irmã, você precisa se converter de verdade e deixar o sangue de Jesus entrar dentro de você. Aí outra vez estava, para poder você entender isso, né? É bom, eu gosto de contar testemunho, quem está entendendo diga amém. A Bíblia Sagrada, antes de voltar aqui para onde nós estávamos, uma certa feita eu estava numa vigília com o celular, e vai falando a hora aí, que eu não sei que horas que é. E aí eu estava numa vigília, pastor, e cantando, te louvarei, o celular. E eu falei, meu Deus do céu, Jesus amado, daqui a pouco, quando terminei de cantar o hino, eu falei, meu Deus, esse horário, ou alguma coisa tem, ou alguém tentando se matar, porque lá no meu bairro era assim, pessoa tentando se matar, alguém que estava endemoniado, e aí, pastor, irmão, não era pastor não, era irmão Renato. Eu falei, não lá, porque carteirinha não expulsa demônio não, viu irmão? Eu dizia, não, mas agora que eu sou pastor, não, que agora eu sou um diácono, não irmão, o que expulsa é a autoridade de nós, buscamos autoridade, o inimigo não respeita. Você pode chegar com a carteirinha e dizer assim, não, eu sou apóstolo, o diabo vai, eu não conheço isso não, tem que ter a autoridade de Deus, e essa autoridade de Deus só se encontra quando nós oramos. E aí no final fui do lado de fora para a vigília que o celular estava tocando. O que foi? É que uma moça aqui está caindo endemoniada e tem mais de 15 pessoas tentando expulsar. E aí? E nenhum expulsa. Não expulsa não. E aí a gente chegamos naquela casa. Pastor André, chegamos naquela casa. E quando eu chego, deparo, eu vi uma cena que me chamou a atenção. O mundo espiritual existe os anjos de Deus e o adversário. Ao nosso redor tem os anjos de Deus. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao seu redor do que os teme os, que ao derredor está o inimigo, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E quando eu olho lá, tá os irmãos gritando assim, Natan, está amarrado em nome de Jesus. Eita fogo. E o outro, está expulso. Eu falei, expulsa ou amarra? E eu fiquei imaginando um espírito maligno, o demônio que estava dentro daquela mulher. Eu fico imaginando, você já consegue imaginar comigo? Eu fiquei imaginando assim, o espírito maligno está amarrado. Sai, ele falou, sai ou amarra. Porque muitas vezes um está falando amarra ou expulsa. Então quando os outros estiverem orando, se acontecesse com você, fala, e aí, nós vamos amarrar ou nós vamos expulsar? Porque aí chegou uma bagunça, aí todo mundo querendo expulsar, e todo mundo querendo ter autoridade. Eu olhei e falei, Jesus, eu não quero magoar ninguém. E ali, um monte de jovem que tinha ido ver o Oficina G3, né?
Olha, se estivesse orando, né? Pode ver show maior um pouquinho, pelo menos, né? Para se encher um pouquinho da graça, mergulha no rio. Aí de repente eu olhei pro Jason e falei, ô moço, ô moça. Quem, só falei assim, pastor André, quem não leu a Bíblia essa semana, quem não orou um pouquinho assim, não fica aqui não, isso nem é brincadeira, não. Eu não venho brincar de esconde-esconde de demônio, não. Dá licença. Aí um olhou pro outro, abaixou a cabeça e foi saindo de um a um. Eu falei, eita meu Deus, agora ficou melhor. Aí eu olhei pro rapazinho assim, ele ficou, bateu o pé e de repente ele olhou assim e falou, em nome de Jesus. Aí o espírito que estava dentro da mulher, pastor, olhou para ele e falou assim, posso revelar seus pecadinhos ocultos? Eu falei, meu Deus do céu, deixa eu ajudar esse jovem, não deixa eu falar é pecado ou não. Eu falei, em nome de Jesus, está amarrado, sai! Aí ele olhou, repreendeu, foi embora. Sabe o que acontece? Voltando aqui para o texto, porque é bom contar experiências, né? Porque a gente vê, conta experiência do fulano de tal, mas é bom a gente ter experiência. Você que essa semana ou hoje você vai expulsar um demônio, você vai precisar ligar, pastor André, salva eu aqui. Não, vai Deus, Jesus te deu autoridade também. E aí volta esse texto aqui, Paulo e Silas acabaram de expulsar o demônio de alguém que o inimigo estava oprimindo e ainda tinha senhores. A Bíblia Sagrada diz que eles pegam Paulo, pega Silas e olha as costas dele, bate neles. E agora porque eles pregaram a Jesus, eles estão com os pés presos, sentados, e está chegando perto da meia-noite. Você já imaginou? Um olhando para o outro, falando, mas o que foi que nós fez? Não, fica tranquilo, Silas. A gente só expulsou um demônio que estava oprimindo aquela moça. Agora fica imaginando aquela moça. Olha, quanto tempo eu estava oprimida. Porque eu quero dizer uma coisa, irmãos, para você. Às vezes você vai expulsar o demônio, vai expulsar alguma coisa, o inimigo vai se revestir, tentar de todo jeito, depois, para tentar te bater, para acabar com você. Porque depois que pastor André, que eu expulsei o demônio desse sobrinho, dessa macumbeira da mãe Dango, o inimigo passou 2 anos, ou mais de 2 anos, ele veio tentar acabar com a minha mãe mesmo. Tentou, minha mãe ficou com anemia profunda, minha esposa viu, a Ângela viu, com anemia profunda, depois eu mostro as fotos, para quem quiser. A anemia profunda tentou de todo jeito matar minha mãe. Mas aonde tem um crente que ora e repreende, a morte vai embora. Por isso que é bom orar, tem gente que não gosta de orar, né? Ah, irmão, não consigo não, vai irmão, vai orar. E aí, Jesus deu a vitória. Nem para a igreja ia, pastor, agora está indo para a igreja já. Nem para a igreja ela ia, não, eu prefiro a minha escola. Ser crente igual aqueles ali, não quero não. Mas agora ela está indo para a igreja, graças a Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? Eles estão presos, eu preciso finalizar. Você pode se colocar de pé? Eles poderiam reclamar, eles poderiam murmurar, falar, Deus, eu estou fazendo a sua obra. E, ó, chicote nas minhas costas. Ó, quantos cortes nas minhas costas, Deus. Ó, mas um olha para o outro e faz uma coisa que muitas vezes nós precisamos aprender. Mesmo que você fale assim, Deus, não está certo, não, eu sou teu servo. Mesmo que às vezes você pode pensar como o Asaf no Salmo 73, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, e quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, porque eu vi a prosperidade dos ímpios, eu vi eles que não servem a Deus prosperar e eu não. Até que ele entra dentro da casa de Deus e vê que o melhor é estar na casa de Deus. Por isso que Deus te trouxe você aqui, porque o melhor lugar é estar na presença de Deus. E de repente Paulo olha para Silas, e aí Silas, tá doendo as costas? Tá doendo. Tá doendo? Tá. E o pé? Não estou sentindo o pé não, viu? O pé, os pés no tronco. E quantas vezes Deus permite que a gente esteja em algum lugar, em nossos lugares, parece que nós não vamos nem para frente, nem para trás. Parece que as costas estão doendo, já quero abrir um parênteses para dizer uma palavra profética. Quantas vezes, pastor André, como o senhor estava dizendo mesmo, quantas vezes pessoas que estão do nosso lado começam a falar pelas costas e bate nas nossas costas, não tem problema não, deixa falar. É Deus dando estrutura para você, para o seu ministério. Pode bater, pode inventar até calúnia, irmão, mas quem justifica é o teu advogado e ele chama Jesus Cristo. E essa irmã, eu esqueci de falar, mas na hora que eu olhei para você, o Espírito Santo de Deus me lembrou que o Senhor mandou dizer para você, fica quieta, calma o teu coração, Arábia, porque ele é advogado, ele é fiel, é ele que vai te justificar, é ele que vai mostrar que é Deus a sua vida. Quieto o teu coração. Quem pode dar um glória a Deus? E eles ficam olhando para o outro assim, não é para trás e nem para frente. Quando você estiver numa situação, fala, não dá para ir para trás, nem para frente. Eu não consigo se mexer porque estão falando de mim, estão dizendo que eu sou crentinho, e aí Deus fechou as portas fechou, e aí não vou para um lado nem para o outro. Estão dizendo que eu sou vagabundo, eu trago currículo, mas não dá nada. E aí, irmão? E aí Paulo e Silas um olha para o outro, fala assim, possa ser que as portas estão fechadas, tudo isso. Eles estavam dentro do cárcere interior, eles estavam lá dentro ainda tinham soldados. E agora eu quero mostrar para você essa lição que eles nos ensinaram. Eu fico imaginando um olhando para o outro, dizendo assim, vamos cantar. Cantar o quê? Está doendo as costas, não estou sentindo as pernas. Vamos cantar alguma coisa. Eu fico imaginando um olhando para o outro assim, te louvarei. Um olha para o outro e fala, então tá bom, você vai cantando e eu vou orando. Não importam as
circunstâncias adorarei. Mais forte. Somente a ti, Jesus. Aí para aqui na terra, Deus está sentado no trono dele da graça. Você imaginou Deus no trono da graça, pastor André? Sentado, perto da meia-noite, que era para os crentes já estar dormindo, né? No meio da dificuldade, perto da meia-noite, eles ensinaram uma coisa: perto da meia-noite é bom orar, é bom buscar. E eles estavam ali, Deus levanta, opa, eu estou escutando uma adoração diferente. Eu estou escutando um glória no meio da dificuldade, no meio dos pés que estão travados, alguém falando, batendo nas costas, estão falando um monte, mas ele está adorando no meio da dificuldade. Mostra para Deus que você confia. Mostra para Deus que você acredita. Quando nós marcamos o nosso casamento, não tínhamos nada, não tinha casa para morar, não tinha nada para entrar na casa. E eu falei assim, eu tive um sonho, que nesse sonho Deus preparava tudo. E aí foi marcado o casamento, o pastor foi lá, a gente casou no cartório, de repente Deus preparou até a lua de mel. E aí eu fiquei pensando, vai voltar para casa da minha mãe, para o meu quarto apertadinho, oh Deus. Mas eu acreditei, falei, vou te adorando, vou dando glória, vou dando aleluia, aleluia, glória a Deus. E toda vez que alguém mandar uma mensagem, oh glória, aleluia, eu fico imaginando Deus olhando do céu, falando, olha, ele está adorando, ele está aprendendo que é bom adorar, é bom glorificar, mesmo que não tenha porta. Daqui a pouco meu irmão manda mensagem para mim, eu estava lá na lua de mel, pode ficar na minha casa 6 meses até você terminar a sua casa. Eu falei, glória a Deus. Daqui a pouco eu liguei para minha mãe, era perto do almoço no domingo, falou, seu tio está aqui, quer falar com você. Falou, todas as coisas da minha casa eu vou casar dia 7 de janeiro, você já casou agora dia 10 de dezembro, todas as coisas que estão na casa, você pode usar lá, depois você me paga, Deus Pai prover para si o cordeiro. Eu falei, glória a Deus. É no momento que nós glorificamos, eu posso orar por você, você pode sair do seu lugar, você que está passando por uma dificuldade, você pode vir aqui, eu quero orar por você. Eu já vi Deus fazer tantas coisas, tantos milagres, mas é mesmo no meio da dificuldade que Deus está nos ensinando que nós precisamos adorar, nós precisamos glorificar. Fala, mas estou preso, as costas estão doendo, não tem problema. Vamos glorificar como Paulo e Silas. Imagina agora, enquanto vocês estão vindo para frente, imagina Deus levantando dos céus. A Bíblia diz no Salmo 103, versículo 4 e 5, dizer, quem é como o Senhor nosso Deus, que se curva, imagina Deus no seu alto sublime trono, que se curva, olhando para a terra, para ver aquele aflito e necessitado. Pode pegar na mão do irmão que eu quero orar e nós vamos finalizar.